Park Jimin. Quando a gente ouve esse nome, já vem à mente aquela dança fluida, aqueles vocais quase etéreos, não é? Mas a grande questão é, como que um prodígio da dança, lá de Busan, se transformou nesse ícone que, vamos combinar, redefiniu o que é ser uma estrela global? É essa história que a gente vai desvendar hoje. Olha, a jornada do Jimin é muito mais do que só uma biografia. É quase uma aula, sabe, sobre como misturar técnica, uma resiliência absurda e até vulnerabilidade, e com tudo isso criar um artista que impacta o mundo todo. Então, bora lá, vamos começar do comecinho. Então, a nossa história começa em Busan, aquela cidade portuária super vibrante da Coreia do Sul. Foi bem ali, sabe, entre o agito da cidade e a calmaria do mar, que os alicerces do artista que a gente conhece hoje foram construídos. E olha, desde muito cedo, o Jimin não era só um bom dançarino. Não mesmo. Ele era um prodígio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o talento dele era uma coisa quase que nasceu com ele, sabe? Tão visceral que simplesmente não tinha como comparar com os outros ao redor. E todo esse talento, esse diamante bruto, foi lapidado no lugar certo, a prestigiada Escola Superior de Artes de Busan. Lá, se especializando em dança contemporânea, ele não aprendeu só a técnica não, ele aprendeu a contar histórias com o corpo, e essa viria a ser a grande marca registrada dele. E pensa que isso era só uma impressão? Que nada, os próprios professores dele falavam isso. É uma prova, né, de que a genialidade do cara já era reconhecida por quem entendia do assunto, muito antes do mundo sequer sonhar com o nome BTS. Só que, claro, ser reconhecido em Busan era só o primeiro degrau. O passo seguinte levaria ele direto para fornalha, que é o sistema de treinamento de K-pop em Seul. Um teste, assim, brutal, que ia levar a resiliência dele ao extremo. E é aí que entra o grande paradoxo do Jimin naquela época. De um lado, a gente tem um dançarino mas tão fora da curva que ele foi indicado para uma audição sem nem ser cantor. E do outro, uma insegurança gigantesca com a própria voz. Uma insegurança tão grande que ele quase largou tudo. Foi esse conflito interno que marcou todos os anos dele como trainee. E essa insegurança, nossa, quase custou tudo pra ele. Pensa só nisso, ele foi o último membro a entrar na formação final do grupo. O BTS, esse fenômeno global que a gente conhece, ficou por um fio de ser totalmente diferente. E o que isso mostra pra gente é que todo aquele esforço sobre-humano dele não garantia absolutamente nada. Mesmo ele sendo o trainee mais dedicado, mais esforçado, a ameaça de ser cortado do grupo estava sempre ali, pairando no ar. O peso emocional de viver assim deixou marcas que ele só foi compartilhar com o mundo muitos anos depois. Mas ele não só aguentou firme, ele triunfou. A partir da estreia do BTS, a jornada do Jimin virou outra. Virou uma busca pela sua identidade artística completa. Ele começou a juntar aquele dom absurdo pra dança com a confiança na própria voz que, nossa, crescia a cada dia. A evolução dele é uma coisa impressionante de se ver. Lá em 2013, no começo, ele era conhecido como o dançarino poderoso do grupo. Aí, 3 anos depois, em 2016, vem Lai. E com ela, ele mostrou uma profundidade artística que, sinceramente, chocou muita gente. E o golpe de mestre veio em 2017 com Serendipity. Ali, a transformação estava completa. O Jimin tinha se tornado um vocalista extraordinário e, mais importante, inconfundível. Então, tá. Qual é a assinatura do Jimin? O que faz ele ser ele? Bom, essa mistura que só ele sabe fazer. A precisão da dança contemporânea, com a fluidez do hip-hop. É uma voz que, no momento, é delicada como seda. No outro, é forte como uma tempestade. Mas o principal de tudo é a capacidade de transformar a performance em emoção pura. Ele usa o corpo e a voz como se fosse uma coisa só, um instrumento único. Depois de anos evoluindo dentro do BTS, chegou a hora. A hora de ele mostrar para o mundo quem era o Jimin como artista solo. Esse momento foi, sem dúvida, o ponto mais alto de toda aquela dedicação, de toda aquela superação que a gente viu. E aí, em 2023, veio o momento da verdade, o lançamento de Face. Aquilo ali não era só um álbum, sabe? Era uma declaração de identidade, uma promessa de que ele ia explorar seus lados mais pessoais, mais artísticos. E o resultado foi imediato e foi histórico. Olha, vários artistas e grupos coreanos sensacionais já tinham conseguido seu espaço na Billboard, isso é um fato. Mas o que o Jimin fez com Like Crazy foi diferente. Ele não só entrou na parada,
ele foi direto pro topo, o topo absoluto. E tá aí, o ponto alto. Número 1. O primeiríssimo artista solo coreano na história a chegar no topo da Billboard Hot 100, a parada mais importante do mundo. Aquele mesmo trainee, cheio de insegurança, que quase se foi cortado do grupo, agora estava lá, no topo da indústria global, sozinho. Isso é simplesmente monumental. Mas, sabe, os recordes são incríveis, claro, mas eles não contam a história inteira. Para entender de verdade o fenômeno que é o Jimin, a gente precisa olhar para além dos números, para além das paradas, e tentar enxergar o coração que bate por trás do ícone. E é exatamente aí que a conexão dele com milhões de pessoas fica ainda mais forte. Ele não tem medo de mostrar suas vulnerabilidades. Quando ele fala abertamente sobre ansiedade, sobre aquela pressão maluca de ser perfeito o tempo todo, ele vira uma inspiração. Ele mostra que dá para lutar contra os nossos próprios demônios e ainda assim alcançar coisas grandiosas. Então, no fundo, são esses os pilares que definem quem ele é. Uma gentileza que chega a desarmar, uma dedicação ao trabalho que é absurda e uma gratidão enorme sempre dita em voz alta pelos seus fãs, o ARMY. Não é por acaso que ele ganhou o apelido de Anjo do BTS, né? É essa combinação que é super rara de um talento de elite com uma humanidade que a gente consegue sentir, que faz dele tão especial. Depois do sucesso estrondoso na carreira solo e do período no serviço militar, a sensação que fica é que ele voltou diferente, transformado de novo, talvez menos obcecado com a perfeição técnica e mais focado em criar uma arte que seja, antes de mais nada, honesta, emocionante de verdade. E tudo isso nos traz a nossa pergunta final. A história do Jimin, como a gente viu, é uma história de transformação constante. Ele foi do prodígio cheio de inseguranças para o ícone global que não tem medo de se mostrar vulnerável. Então a grande questão que fica no ar não é sobre o que ele já conquistou, mas sim para onde a arte dele vai levá-lo daqui para frente.